Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Falar é Fácil. Como desenvolvemos trabalhos com palestrantes, pessoas que precisam desenvolver suas habilidades de comunicação e outros produtos que temos aqui, usamos algumas ferramentas que têm a origem em programação neurolinguística. São várias as ferramentas. Tenho toda uma formação, todo um conhecimento em programação neurolinguística. E uma das ferramentas que eu mais gosto de usar é uma que tem um nome chamado de alinhamento de níveis neurológicos. Parece um nome bonito, na verdade é um nome sofisticado no alinhamento de níveis neurológicos. O pessoal dá um apelido de NNL. O que significa NNL? Justamente isso, níveis neurológicos. E o que significa isso então? Que nem sempre as pessoas têm uma identificação de fato onde está o seu real problema. Muitas vezes o problema está no ambiente e a pessoa trata como se estivesse numa crença ou trata num problema como se estivesse em outro lugar. E na hora que a pessoa tem essa dimensão dessa ferramenta que eu vou compartilhar com você, vai perceber que a vida fica mais fácil. Quando identificamos alguma dificuldade, nós percebemos exatamente no qual, em que local ela se encontra. E na hora que eu identifico em que nível se encontra, neurologicamente falando, essa dificuldade, fica mais fácil de eu resolver essa dificuldade ou essa limitação. E o curioso é que é como se fosse assim uma pirâmide, e essa pirâmide, então, ela tem vários estágios e vários níveis. O primeiro nível é o ambiente, significa o seguinte: onde, quando eu vou realizar ou desempenhar aquele papel. Vamos imaginar então, como exemplo, um papel de comunicador. Então a pergunta é: onde e quando você se comunica? Subindo nessa pirâmide, no segundo estágio, se fosse o segundo andar dessa pirâmide, vamos considerar assim, seria então o estágio dos comportamentos. Comportamentos que eu tenho naquele ambiente, no meu papel de comunicador. No terceiro nível, então, tem outro estágio que são as habilidades, as capacidades, a competência que eu preciso ter para ter aqueles comportamentos adequados nos mais diversos ambientes nos quais eu atuo como comunicador. Acima das habilidades, existe um outro nível que são as crenças. As crenças têm a ver o porquê, o para que eu faço isso, quais são as motivações, na verdade assim, quais são os valores ou a motivação que me inspira a fazer aquilo que eu quero fazer, que faz com que eu busque ou desenvolva habilidades para ter os comportamentos adequados nos mais variados ambientes. Percebe lá como é interessante essa estrutura, né? Depois vamos rever e você vai perceber que qualquer papel da sua vida você pode filtrar por esse alinhamento de níveis neurológicos. Acima das crenças tem a identidade, que significa o seguinte: quem é a pessoa que faz isso? Que é você, sou eu, ou seja, a identidade significa então quem é de fato tem esse propósito, essa visão, essa responsabilidade de fazer isso. E acima, então, dessa identidade tem o lado da espiritualidade, que tem a ver com missão, visão, propósito, que é quem mais me apoia ou pode me ajudar a realizar aquilo que eu desejo fazer. Muito bem, tendo em vista essa pequena explicação, agora vamos assim com um pequeno exemplo para você identificar talvez um dos seus papéis nesse nível. Só para dizer assim um pequeno exemplo, muitas pessoas vêm assim e falam assim, no primeiro momento aqui com os nossos cursos, treinamentos, já que lidamos com comunicação, algumas pessoas dizem assim: olha, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Eu sou tímido. Você é tímido? Sou. Ou seja, quando ela fala eu sou, está tratando esse problema em nível de identidade. Eu sou Reinaldo, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Então trata em nível de identidade. Mas às vezes o problema não está na identidade, eu sou tímido. E até por curiosidade perguntei uma vez: você é tímido quando está brincando com seus filhos, lá brincando de cavalinho na sala, no tapete? Não, não sou tímido. Quando você está assim brincando, jogando futebol, você é tímido? Não. Contando piada com os amigos? Não. Numa festa, você é tímido? Não. Peraí, então você não disse que é? Não, eu sou, mas nessa hora não. Então alguma coisa está errada. Ou você é ou você não é. Então aí o que acontece com isso? Vamos então identificar e fazer um resgate de fato para perceber onde é que está de fato a dificuldade. Então me fala, em que situações você se sente tímido? Não, quando eu estou lá assim, diante de um grupo grande de pessoas ou falando em pé. Ah, então espera aí, o seu problema então talvez não seja a identidade, talvez seja um problema relacionado ao ambiente. Naquele ambiente você não se sente bem, no outro ambiente você fica mais à vontade. Ah, é verdade, isso acontece. Peraí. Então, na hora que eu identifico que o problema está no ambiente, ou talvez num comportamento inadequado, ou talvez numa falta de habilidade, aí eu identifico, de fato, aonde é que está o problema. Porque aí sim eu encontro condições e facilidades para que ele seja solucionado. Percebeu como é importante esse alinhamento de níveis neurológicos?
Então vamos lá, vamos pensar no papel de palestrante, já que muitas pessoas estão nos procurando para se tornarem hoje, que está em moda, né, ser palestrante. Estamos preparando pessoas em mentoria, em cursos para serem palestrantes. Então vamos imaginar o papel de um palestrante. Tá bom, se imaginar agora você sendo um palestrante. Você como palestrante, se é que você faz palestras, ou bem ou mal, você faz lá suas apresentações e exposições. Então a pergunta é, onde e quando você é palestrante? Bom, eu sou palestrante quando eu estou em um palco, ou quando eu estou me preparando, quando eu estou estudando, quando eu estou negociando a minha palestra, quando eu estou estabelecendo o valor da minha palestra, quando eu estou pesquisando, quando eu estou fazendo briefing com a empresa ou com quem está me contratando. Então eu sou palestrante quando eu estou imaginando que tipo de palestra, quando eu estou ouvindo uma história e selecionando a história que eu vou usar, quando eu estou vendo um filme e vou pegar aquela cena daquele filme para incorporar aquele pensamento na minha palestra. Opa, não é só quando eu estou em cima de um palco fazendo a palestra, percebe? Tem uma série de outros elementos que fazem parte do papel do palestrante, ou seja, onde e quando. Agora, que comportamentos que eu devo ter para ser um palestrante? Quando eu me vendo, quando eu me apresento, quando eu pego o microfone, dou um show, quando eu organizo e estruturo meu pensamento, quando eu faço ensaio, eu estou, enfim, tendo comportamentos relacionados a esse tipo de trabalho, ou seja, falar ao microfone, falar com pessoas, saber usar, me posicionar dentro de recursos audiovisuais, uma câmera, microfone, etc. Mas, quando eu subo nesse patamar, que habilidades que eu tenho que ter para ser um palestrante? Habilidade de estruturar e organizar as minhas ideias, habilidade de usar bem a minha voz, o meu corpo, a minha expressão facial, a minha expressão corporal, habilidade de me conectar com as pessoas, alinhar o meu vocabulário, as minhas histórias, de acordo com a capacidade de compreensão das outras pessoas. São habilidades que eu preciso desenvolver. Agora, subindo um pouquinho o patamar, que crenças eu tenho ou preciso ter para justificar o meu papel como palestrante? Ou seja, que crenças são essas? Que valores, motivação eu tenho para ser palestrante? Primeiro, a crença de que eu sou uma pessoa predestinada a fazer um bem para as outras pessoas, a crença de que eu sou capaz de fazer isso, a crença que está dentro das minhas possibilidades, a crença de que eu posso fazer isso, a crença de que isso é alguma coisa muito útil, muito interessante para eu poder fazer, a crença que me dá a sensação de uma grande realização em ser esse palestrante. Que legal isso, né? Subir mais um pouquinho, então, no último nível, no penúltimo nível, então, tem a ver com quem é essa pessoa. Essa pessoa é você, sou eu, em cima de um palco, fazendo uma palestra, ganhando um bom dinheiro, sendo bem remunerado por um trabalho que você se preparou praticamente a vida inteira para fazer. A sua especialidade, o seu conhecimento, a sua sabedoria, que naquela hora você está emprestando para as outras pessoas e sendo remunerado por aquilo que você está falando. Olha só que maravilha isso, né? E acima de tudo assim, quem mais? Então tem a ver com a sua crença, seu nível da espiritualidade, o seu propósito de vida, que talvez seja a grande mola propulsora para você realizar tudo aquilo que você deseja. Esse alinhamento de níveis neurológicos te ajuda a repensar os vários papéis existenciais que você tem, papel de pai, de mãe, papel de motorista, papel de pedestre, papel de gerente, de gestor, de diretor, papel, enfim, de um colaborador na profissão que você tem. Olha só quantos papéis nós temos na nossa vida. E na hora que eu filtro os meus papéis sobre esse filtro, sobre essa estrutura de alinhamento de níveis neurológicos, eu passo a ter uma consistência, uma condição de melhor percepção para trabalhar com mais afinco, com mais qualidade, me aprofundar e aperfeiçoar ainda mais a minha estrutura de uma melhor performance. Quaisquer que sejam os níveis desse nível neurológico. Só revendo rapidamente. Ambiente, depois comportamentos, depois as habilidades ou competências, depois as crenças, depois a crença, depois vem a identidade, depois a espiritualidade no sentido de propósito. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. É um recurso muito poderoso e útil para você repensar os seus papéis. E pode ser que algum colega, amigo seu, tenha esse interesse, então compartilhe, por que não, com essas pessoas. Inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like também. Vai ser um prazer ter você com a gente. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!